Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo em Apocalipse, agora no capítulo 8, diz assim, o versículo 1 a 6, resumidamente, diz assim: Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por meia hora. Vi outro anjo com incensário de ouro, com as orações de todos os santos. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o atirou à terra. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Silêncio no céu por meia hora. Quando vai abrir o sétimo selo, há um silêncio no céu por meia hora. Aí alguns engraçadinhos dizem que as mulheres não vão para o céu porque seria impossível o silêncio no céu por meia hora. Uma bobagem. Bom, o fato é que aqui é uma retomada narrativa, de certa forma, porque nós já vimos lá no início das visões o desatar dos selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, a visão dos glorificados no céu, e já no 6º selo, a segunda vinda de Cristo. Mas, como já disse antes, o Apocalipse não termina ali, continua depois do 6º selo. E aqui, então, é como se fosse a retomada de narrativa que vai reelaborar os conteúdos, porque o Apocalipse está sempre fazendo isso. Ela está, às vezes, contando uma história inteira em uma determinada secção, mas depois retoma detalhes, como que reatando uma parte, por assim dizer, interrompida com outra parte. Aqui, então, continua o sétimo selo vai ser introduzido, vai continuar a narrativa, depois por assim dizer, de Jesus já ter voltado. Né? E essa é a estrutura do Apocalipse. É uma coisa que tem que entender isso, como é que o Apocalipse se desenrola. Aqui nós vemos que não é linear, de maneira nenhuma, ela é concêntrica, ela é linear num escopo maior, por assim dizer, mas é cheio de retomadas e ciclos completos, em alguns capítulos e em algumas secções. Então, aqui, antes desse sétimo selo ser aberto, há esse silêncio, que é um silêncio dramático, de grande expectativa, um momento preparatório para aquilo que vai vir em seguida. E antes ainda que se abra os selos, João vê ainda o incensário de ouro na mão do anjo, ele diz assim: houve silêncio do céu, vi outro anjo com incensário de ouro com as orações de todos os santos. Ele vê de novo aquele anjo com incensário de ouro. Já tinha visto anteriormente um dos 24 anciãos com esse incensário com a oração dos santos lá no céu. E o modo como as orações dos santos compõem o louvor universal que se presta a Deus lá no céu. Aqui de novo vou mencionar o Salmo 141, 2, e a compreensão de Davi do que é e do que significa suas orações, como incenso diante de Deus. Orações como incenso diante de Deus. Isso é o que são as orações. Incenso diante de Deus. Mas aqui é um detalhe que não aparece onde nós vimos anteriormente, que é o fato de o anjo subir até a presença de Deus com a fumaça do incenso, com a oração dos santos, e atirar esse incensário à terra. Tem mais uma visão em relação à oração aqui. Tem mais uma visão aqui. O incensário é atirado à terra. O que significa isso? Significa que, de certa forma, os crentes em seu sacerdócio, os crentes que estão assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, de alguma maneira participam das ações de Deus na terra, ou são elementos intermediários também das ações de Deus na terra, porque esse incensário é atirado à terra, não é como aquele outro que nós vimos, que são também conteúdo das orações dos santos, mas que compõem a adoração universal diante de Deus. Esse incensário é atirado à terra. E aqui nós vamos ver um desdobramento do sacerdócio dos crentes em seu sentido maior, porque quando esse incensário é atirado à terra, os 7 anjos com suas 7 trombetas preparam-se para tocar. O que nós vemos aqui? A oração como elemento deflagrador das ações de Deus ou de seus juízos sobre a terra. Porque se o Senhor está fazendo alguma coisa nessa terra, está fazendo por meio de seu povo, pelo menos essencialmente. Não podemos, obviamente, dizer que a ação de Deus se refere ao povo de Deus ou que Deus está contido na igreja. Isso nós não podemos afirmar. Ou que o reino de Deus se resume à igreja. Não. Deus é maior do que a igreja mesmo.
Mas devemos saber ou entender isso, esse protagonismo oculto do povo de Deus em relação às ações de Deus no mundo, ou o modo como os crentes em seu sacerdócio participam das ações de Deus. E isso é uma verdade oculta, é revelada aqui. Mas é uma verdade oculta ao mundo e muitas vezes o próprio crente não entende também sua participação nas ações de Deus, porque ele restringe suas orações às cercanias mais imediatas de suas necessidades pessoais. Nós deveríamos ter um entendimento maior e mais pleno daquilo que somos e daquilo que representamos diante do trono de Deus, porque Apocalipse aqui desvela coisas tremendas sobre isso nessas passagens, porque as ações de Deus estão, de alguma maneira, sendo impulsionadas pelo cálice ou incensário, aliás, o cálice não, o incensário, com a oração dos santos que é tirada da terra. Nós temos uma relação direta aqui de uma coisa com outra. Não que Deus esteja preso à igreja, mas a igreja como participante das ações de Deus. Os santos com suas orações participando misteriosamente das ações de Deus. Uma outra coisa que nós devemos perceber aqui, isso já é uma questão estrutural do livro do Apocalipse, é que os 7 anjos preparam para tocar. Conteúdo do que isso? Conteúdo do 7º selo. As 7 trombetas estão dentro do 7º selo. No 6º selo, há a vinda de Jesus, segunda vinda. E no 7º selo, uma retomada. Porque no 7º selo há outro conjunto de ações de Deus que vão ser defragados, que vão acontecer. Assim como os selos também são, que combinam com a segunda vinda de Cristo. Aqui é uma retomada nesse sentido também. No sentido de que as 7 trombetas são uma retomada das ações de Deus em um conteúdo muito parecido com os 7 selos. Essa é a estrutura do Apocalipse. Conteúdos dentro de conteúdos, em vários ciclos concêntricos e numa certa progressão até o final. É assim que o Apocalipse é. Não rigidamente linear e não rigidamente literal, mas muito simbólico e cheio de círculos concêntricos em sua narrativa. E várias coisas que aparecem em Apocalipse, todos em números de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, depois nós vamos ver 7 cálices ou 7 taças da ira. Esses cálices, esses selos, essas trombetas, são ações judiciosas de Deus, não necessariamente em sequência. Com relação aos selos e às trombetas, são eventos assim paralelos, mas de alguma maneira detalhados, numa segunda parte de visões, no caso das trombetas. São os selos detalhados. Depois dos casos nós vamos ver uma intensificação, mas não são necessariamente uma sequência rígida de coisas, mas as ações de Deus no mundo em uma gravidade cada vez maior, ou em uma intensidade cada vez maior das liberações de Deus. No versículo 7 a 11, resumidamente diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo de mistura com sangue. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra uma grande estrela. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram por causa dessas águas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Versículo 7 a 11, resumidamente, continuando aqui as trombetas, detalhamento das trombetas. Tudo que nós lemos até agora é só o prelúdio. O conteúdo das trombetas são o elemento deflagador, que são a oração dos santos, e o silêncio, a expectativa, e depois o início das 7 trombetas. São também continuações de atos judiciais de Deus, onde forças da natureza são desatadas. Uma coisa que aparece na palavra de Deus, mas nós não lemos assim nenhum conhecimento humano, é a relação do pecado com a terra, ou com o que acontece na terra. Isso mesmo no sentido físico, não apenas no sentido moral. Porque se nós lemos o mal no mundo, nós entendemos toda a forma de mal que se manifesta no mundo, entenderemos que toda e qualquer forma de mal é relacionado com o pecado.
Alguém pode dizer, não, mas quem é que causa furacão? Quem é que causa terremoto moralmente? Não há uma ação humana direta que causa essas coisas. Uma ventania, ah, seca, tsunamis. Não há uma ação humana que cause isso. Mas se nós lermos atentamente lá no livro de Gênesis, nós vamos ler que a sentença que Deus deu a Adão, nosso pai, é essa. Por causa de ti, maldita é a terra. Ela te produzirá espinhos e abrolhos. Essa é a sentença de Deus lá em Gênesis, sobre o mal que vai vir à terra devido ao pecado do homem. A terra e a criação foi confiada ao homem, a criação terrestre, e, tendo o homem caído, ele, de certa forma, assim, trouxe uma decadência para toda a criação. E os espinhos e abrolhos aqui não são necessariamente as ervas daninhas apenas, mas poderia se afirmar, ampliando o sentido, né, espiritualizando e ampliando o sentido. A terra te produzirá espinhos e abrolhos, a terra te produzirá enchentes, a terra te produzirá furacões, a terra te produzirá maremotos e ventanias e secas e estiagens. Tudo isso por trás de espinhos e abrolhos simbolicamente. Uma maneira de entender, porque a terra foi convulsionada pelo pecado humano. E nós lemos na palavra de Deus claramente uma ligação entre as coisas que acontecem na terra com o aumento da iniquidade humana. Isaías, por exemplo, tem uma passagem bastante conhecida, a terra cambaleia como um bêbado de sacoleja, que nem uma rede de dormir. As suas iniquidades pesam sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará. Podemos entender aqui o mundo como sistema, ou a terra como sistema, e podemos entender também as convulsões que acontecem na Terra como o planeta mesmo. Os terremotos, as enchentes, essas coisas claramente se intensificam à medida que nos aproximamos do fim. E os sinais que o Senhor deu lá em Apocalipse sinótico, Apocalipse resumido, lá em Mateus 24, 25, tem eco nessas trombetas, tem eco nesses selos. Nós vamos ver aqui claramente a ligação dessas passagens com aquilo que o Senhor falou resumidamente lá, quando falou com os apóstolos no Monte das Oliveiras sobre os sinais do fim. E as várias coisas que aconteciam assim, como comoções da natureza, como força da natureza desatada. Claramente nesse sentido. A palavra de Deus relaciona essas coisas. O pecado que comete sobre a terra e os juízos que vêm na forma de comoções na terra, de força da natureza sendo desatadas por Deus soberanamente, liberadas como consequência do pecado humano que se comete sobre a terra. Isso é o conteúdo das trombetas e também é parte dos conteúdos dos selos que já vimos anteriormente. E essas consequências, essas forças desatadas, essas comoções, aparecem em linguagem simbólica. O livro do Apocalipse é um livro eminentemente simbólico, é um grande erro interpretá-lo assim, como o livro de Josué, como o livro de Reis, exatamente como o livro histórico. Não é um livro dessa estrutura e não é dessa literalidade. Mas a linguagem que aparece aqui é a linguagem que já aparece no livro de Êxodo e no livro dos profetas, que são linguagens próprias de juízo. E o que lemos no livro dos profetas e no livro de Êxodo, em juízos parciais, em imagens simbólicas, são expandidas ao nível de comoções mundiais, que acontecem em relação à Terra inteira e em relação ao mundo inteiro. A diferença é essa. Se no livro dos profetas há alguma linguagem parecida com essa, com fogo, com fumaça, se referindo ao juízo de Deus a uma nação específica, isso vai acontecer em relação ao mundo inteiro. Se no livro do Êxodo temos as pragas do Egito, e aqui nós vemos a clara semelhança de algumas desses atos de Deus com aquelas pragas do Egito, as águas transformadas em sangue, o granizo, as pedras caindo do céu, a escuridão, enfim. Várias dessas trombetas aqui são claramente baseadas nas pragas do Egito, que se tornam um padrão profético para os atos judiciais de Deus em grande escala. Da mesma maneira que acontece com Jezabel, da mesma maneira que acontece com Balaão, que são personagens circunscritos, são personagens de um período e de um acontecimento restrito, mas que são ampliados simbolicamente como representatividade. Aqui, as pragas do Egito são representatividade. Aqui, a linguagem dos profetas, quando falavam das nações lá no Testamento, também são
elementos de representatividade de uma ação maior e mais ampla de Deus em relação ao mundo. Modelo profético. De modo que essas coisas que vêm como juízo vão se intensificando à medida que nos aproximamos do fim. Duas coisas vemos aqui. Primeiro, nada de novo no Apocalipse. O que existe de eminentemente novo no Apocalipse? Nada, nada. As coisas são expandidas, as palavras dos profetas são expandidas e trazidas a um sentido maior e mais completo. Mas não há rigorosamente nenhum elemento eminentemente novo, ou uma profecia que se encontra no Apocalipse e que não se encontra em nenhuma outra parte da palavra de Deus. Não existe tal coisa. Não existe tal coisa. O Apocalipse não traz nada de novo. O Apocalipse traz apenas o sentido maior das coisas simbólicas que já temos visto em outras partes da palavra de Deus. E aqui, o que acontece de novo aqui, à medida que vai se desatando selos e trombetas e depois taças da ira, é uma intensificação cada vez maior da liberação de Deus das forças da natureza e dos atos judiciais de Deus contra o pecado humano, meramente liberando as consequências dos próprios pecados dos homens. Na segunda trombeta, nós temos uma montanha ardente em chamas que é atirada no mar. Eu não li tudo aqui, mas diz que o mar se torna como sangue e as pessoas morrem por causa disso. Uma montanha ardente sendo atirada no mar. Na linguagem dos profetas, geralmente uma montanha que é tirada do mar significa poderio, montanha como poderio. Uma montanha tirada do mar seria um grande poderio sendo julgado por Deus. Algumas pessoas veem também uma menção assim, a erupções vulcânicas. Recentemente eu vi uma pessoa dizendo que, na internet, dizendo que se o Cumbre Vieja explodisse, o vulcão que está agora no... Eu estou aqui no último dia de setembro, 30 de setembro de 2021, e o vulcão Cumbre Vieja está na sua parte mais crítica, jogando água no mar. Mas o que se temia, né, não se sabe se isso vai acontecer ou não, é que uma grande montanha ardendo em chama fosse tirada do mar, que a ilha simplesmente se quebrasse e uma grande porção fosse tirada no mar. E causaria não o mar se tornar vermelho como sangue, mas tsunamis catastróficos para várias partes do mundo, inclusive para o Brasil. Então, algumas pessoas veem em algumas descrições de fogo, de montanha ardendo em chamas, em fumaça, como se fossem assim, erupções vulcânicas. Então, pensamento que existe sobre essas passagens do Apocalipse, sobretudo essa segunda trombeta e alguma semelhança que existe com a profecia do Pentecostes, por exemplo, que diz que o Senhor faria aparecer lá no livro de Joel, foi cumprido lá mencionado em Atos 2, Pentecostes, onde se diz que haveria um fogo, vapor, fogo, sangue e vapor de fumaça, coluna de fumaça. As pessoas olham isso e dizem, poxa, é muito parecido com a erupção vulcânica isso. De qualquer maneira, os juízos são esses, e vão, obviamente, tem a ver com coisas que estão sendo no mundo, obviamente que sim. Não de uma maneira tão literal, talvez, mas de uma maneira simbólica, ou expressa de maneira simbólica no Apocalipse, acontecendo literalmente desse jeito aqui nesse mundo. Mas as coisas do Apocalipse são, assim, retomadas de expressões mais gerais dentro de uma intensificação profética. Na terceira trombeta, João viu um astro caindo do céu, um astro, chamado Absinto. E aí vem a pergunta que não quer calar, é literal isso aí? É literal, um astro vai cair na Terra, vai cair um cometa na Terra, vai cair um asteroide? Eu me lembro uma vez que estava assistindo um filme chamado Impacto Profundo. Impacto Profundo. No filme Impacto Profundo, um filme já meio antigo, há um grande asteroide que cai no mar e causa um tsunami gigantesco. Isso no filme Impacto Profundo. E eu me lembro que estava assistindo esse filme e o irmão falou assim, poxa, não está escrito na Bíblia isso aí, não? Aí, pessoalmente, eu não penso assim. Esse astro é chamado de absinto, não é qualquer astro. As pessoas, às vezes, muitas pessoas acreditam que é literal mesmo. Vai cair realmente um astro chamado absinto como um asteroide mesmo, caindo na Terra mesmo, no sentido literal. E alguns até especulam, um tal de Nibiru, de Cóbulo, de Planeta X, um monte de maluquice. Mas são especulações. O que parece mais aqui é que esse astro absinto
seria aquela mesma estrela que aparece em Apocalipse 9:1, onde João novamente vai ver, lá no começo do próximo capítulo, João de novo vai ver um astro caindo no céu. E ali, claramente, esse astro é Lúcifer. É o astro, é a estrela que cai na Terra, a estrela como símbolo de anjo. O astro, a estrela, como símbolo de anjo. Assim como já apareceu aqui em Apocalipse, onde 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e aparece em algumas partes também do Antigo Testamento, porque Apocalipse pega símbolos do Antigo Testamento também. Lá em Isaías 14, 12 a 15, fala de um astro que cai na terra, um astro brilhante que é derrubado. Apocalipse 14, e ali, em Apocalipse 14, é onde vem a expressão Lúcifer, no caso, que significa astro brilhante ou portador da luz. Isaías 14, um astro que cai na terra, uma estrela que cai, que é precipitada. Em Lucas 10, 18, quando o Senhor fala do comissionamento da igreja, ele diz: eis que via Satanás cair no céu como um relâmpago. Então, esse Lúcifer é o mesmo Satanás, é o mesmo diabo. E é o anjo que foi derrotado na batalha do céu, nós vamos ver mais para frente isso, e que veio para a terra, que está na terra, e continua suas tramas na terra. Aqui é uma menção da queda de Lúcifer e da sua militância no mundo. O astro absinto aqui é o astro que torna as águas amargas, porque absinto significa amargura. Ele torna as águas amargas. Como é que seria literal, por exemplo, um asteroide caindo na Terra na fonte das águas? Onde seria geograficamente a fonte das águas? Que lugar seria esse? Não existe lugar fisicamente. Então, a narrativa aqui é claramente simbólica. O astro que aparece aqui tem nome e endereço. Nome e endereço. Ele vai cair num lugar específico e tem um nome específico. Espiritualmente aplicando, então, é a queda de Lúcifer, é o anjo que caiu do céu, que foi expulso do céu e veio para a terra, caiu da terra. E as águas amargas são suas distorções doutrinárias. É o envenenamento da doutrina, o envenenamento da verdade. Isso são as águas amargas. Os homens bebem dessa água, escolhem essa água, ao invés da água viva oferecida por Jesus, ao invés de ir a Jesus e saciar a sua sede na água límpida e cristalina do Espírito, vai beber a água amarga, vai beber água poluída por absinto. Os homens fazem essa escolha e morrem por causa dessa escolha. Isso é o que está dizendo essa passagem. As águas amargas são distorções doutrinárias, em contraste com a água viva, que é a água límpida que Jesus dá, que é a sua doutrina, que é a sua palavra, que sacia a nossa sede e nos alimenta. Isso é o que está dizendo esse astro aqui, essa terceira trombeta. Depois, quando soa a quarta trombeta, diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da luz das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Sol, a luz e as estrelas. A terça parte, não tudo, a terça parte. O sol, a luz e as estrelas são perturbações celestes que foram também profetizadas pelo Senhor. Em Lucas 21, 25, o Senhor diz que haveriam grandes sinais no sol, na luz e nas estrelas, no céu coisas espantosas e grandes sinais, e na terra perplexidade entre os homens, devido ao bramido do mar e das ondas, tsunamis, catástrofes causadas pelo mar e pelas ondas, profetizado pelo Senhor em Lucas 21, 25. E também o sol, a luz e as estrelas, de alguma maneira, dando sinais do fim, ou sofrendo contrações, dores de parto vão se agravando cada vez mais. Perturbações celestes em sua terça parte, porque esses sinais não são já o fim. Não é aquele dia que o sol escurece, a lua lá e o Senhor volta, não é aquele dia ainda. Mas são sinais no sol, na luz das estrelas, em sua terça parte, ou seja, coisas parciais, coisas espantosas vindas do céu. No sol, na luz e nas estrelas. O Senhor Jesus disse claramente: haverão sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, angústia entre as nações, em perplexidade, devido ao bramido do mar e das ondas. Isso está em Lucas 21, 25, e é a parte correspondente a essa quarta trombeta, como sinal do fim, na forma de comoções celestes e coisas espantosas e assustadoras nos céus e na terra. Depois, terminando no 8:13, diz assim: então vi uma águia que, voando, dizia: ai, ai, ai dos que moram na terra,
Por causa dos restantes, as vozes das trombetas que ainda tem de tocar. Aqui no final, João vê uma águia voando pelo meio do céu. Alguns entendem essa águia como correspondente ao quarto ser vivente, porque geralmente quem soa a trombeta são anjos. E aqui, no caso, o quarto ser vivente seria um querubim, um daqueles quatro seres viventes que foi visto no começo. No Antigo Testamento, geralmente o juízo vem como águia. O juízo vem como águia veloz, lá no Antigo Testamento. É uma linguagem do Antigo Testamento também. Juízo como águia. Várias passagens falam desse jeito. Juízo veloz, vindo como águia. E aqui essa águia que voa pelo meio do céu, ela anuncia as trombetas restantes. São 3 ais, que são as 3 últimas trombetas com as quais se consuma a ira de Deus. Então são aflições em sequência. Aflições que vão se agravando cada vez mais. Já soaram aqui quatro trombetas. E vem mais trombeta por aí. E vem mais aflição por aí. Aflições em sequência, culminando com a grande tribulação. Culminando com aquele período chamado grande tribulação, que é o ápice de tudo isso. O ápice dessas trombetas, o ápice desses ais, é a grande tribulação. Não é, como já disse antes, não é um período fechado de 7 anos, mas é um período indeterminado, de uma aflição tão grande, mas tão grande que sofrerá a restrição divina. Aqui, novamente, vou dizer, com relação ao sacerdócio do crente, aquilo que o crente representa na terra da parte de Deus, com embaixadores do céu aqui na terra. Porque esse tempo de grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro será restringido por causa da presença do crente no mundo. Por causa dos crentes no mundo vai ser restringido. Curioso como alguns dizem que a igreja não vai estar mais aqui. É justamente por causa da igreja estar aqui é que o Senhor prometeu que esses dias serão abreviados por amor dos eleitos. As aflições serão tão grandes que o Senhor terá que intervir em favor do seu povo. E essa águia solitária voando pelo meio do céu é um presságio lúgubre do que está por vir. No ano 70, pouco antes da destruição de Jerusalém, por 3 meses, se não me engano, antes da destruição de Jerusalém, lá no ano 70, houve um homem anônimo, ninguém sabe quem é essa pessoa, que andava pelas ruas de Jerusalém vestido de panos de saco e cinza e gritando no meio da rua. Uma voz vinda do Oriente, uma voz vinda do Ocidente, uma voz contra Jerusalém. E dia após dia esse homem falava isso, com uma voz de lamento, tristemente ali no meio da rua. E as autoridades judaicas prenderam esse homem, até o torturaram, falaram, o que você quer dizer com isso? Ele simplesmente não falava nenhuma palavra. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz contra Jerusalém, uma voz contra o seu templo. Apenas isso. E depois veio aquela destruição tremenda. General Tito, por causa de uma revolta dos judeus, General Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo e houve uma tremenda catástrofe. Essa catástrofe foi tão grande que ela é símbolo, inclusive, desses dias da grande tribulação. Nos evangelhos nós vemos claramente isso. Se nós cruzarmos o evangelho de Lucas com o evangelho de Mateus, veremos que esses dias que esse homem desse aviso solitário profetizou, ele é um símbolo dessa tribulação que vai vir ainda. Desse tempo tremendo de juízo que virá, dessa vez, sobre a humanidade inteira. O que nós temos que entender? As melhores intenções de Deus nos juízos. Porque às vezes nós entendemos assim, bom, a misericórdia é oferecida e depois vem o juízo. Sim, o juízo vem sim. Mas aqui é tudo numa terça parte. Os juízos parciais de Deus, mesmo esses juízos tremendos que causam grande destruição pela liberação das consequências do pecado humano sobre a terra, mesmo esses juízos, é um apelo de Deus para que o homem se arrependa. É como se fosse um tratamento de choque de Deus, visando que o homem se arrependa. Essas são a intenção de Deus. Porque em Timóteo, esse Deus amoroso que é o nosso Deus, apesar de descarregar sua ira, no próprio interior da sua ira ainda está o último aceno de misericórdia. Porque como diz a palavra de Deus lá em Timóteo, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a plena vontade amorosa do Senhor com a humanidade. Amém?
Deus abençoe, irmão.